então, vai trazer a palavra do Senhor. Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 52. Deus é bom, amém? Deus, ele habita na imortalidade. Ele é o Deus eterno, ele é o Deus grande e nós somos pequenininhos, amém? Você pode dizer que você é pequenininho? Ele é eterno. Nunca houve um tempo em que Deus não existiu. Eu tenho 54 anos. Perto da eternidade de Deus, né, não é nada. Então, irmãos, Ele está aqui, né, e vai falar conosco, vai falar o nosso coração. Depende de como nós estamos aqui, amém? Preparados ou não para ouvir Ele falar conosco. Glória, eu creio que sim, amém? É porque Ele é o Deus grande, é o Deus todo-poderoso, e Ele usa quem Ele quer. Ele usou uma mula, não é, irmãos? Amém? Para falar com um profeta, não é isso? Então Ele pode usar eu também. Amém? Glória a Deus. Ô pastor, você comparou com a mula? É porque muitas vezes, né, por falta de entendimento, irmãos, muitas pessoas têm ministrado a palavra de forma errada, não é? Glória, é assim, irmão? E a gente tem que ter humildade no coração para saber que nós dependemos completamente do Senhor para falarmos com respeito às Sagradas Escrituras, não é? Então, quando a gente sobe aqui esse altar, eu lembro de um pastor que ele, toda vez que ele sobe aqui no altar, ele toca lá na ponta, né? Tem misericórdia, disse de mim, Senhor, que eu vou falar com o teu povo. E é uma grande responsabilidade, não é mesmo? É, irmãos, quando alguém se aproxima de você, sabe que você é crente, né, e a pessoa está enfrentando uma dificuldade, uma luta, e ela compartilha, né, dessa dificuldade com você, e você precisa de quem para aconselhar essa pessoa? Você precisa do Espírito Santo, né? Porque de nós mesmos, nós não podemos falar nada, ajudar em nada, não é mesmo? Mas, na direção do Espírito Santo, Deus, ele nos usa de acordo com a misericórdia dele, né? E aquela pessoa é consolada, né? Nós conseguimos dar uma direção, né? Trazer um alívio, tirar aquele peso que está sobre a vida daquela pessoa, por causa de quê? Por causa da presença do Espírito Santo que nos foi dado, amém? E ele fala através das nossas vidas, não é assim? Glória. Então, aqui eu acredito e creio nisso, que Deus estará falando conosco, porque eu creio que Jesus, ele foi o meu substituto ali na cruz, ele derramou o seu sangue ali na cruz para me salvar. Eu tenho fé no plano de Deus com respeito à minha vida. Você tem fé com respeito àquilo que Jesus fez em favor da sua vida? Amém? Ele te amou ali na cruz para te salvar. E por esta fé que você tem nele, você é justificado. Você recebe o perdão dos seus pecados, né? E você está reconciliado com Deus, né? Completamente reconciliado. Não existe nenhuma inimizade, nada que interfira com essa aliança que você tem com Deus. Quando Deus olha para você, vê um filho santo. Amém? Porque ele vê, né, o sangue do Senhor Jesus, né, sobre a sua vida. O que nos purifica dos nossos pecados, o que Jesus fez ali na cruz do Calvário para nos salvar. Amém? E Jesus, ele é tremendo. Ele é incrível. Você pode agradecer porque Jesus está na sua vida? Amém? Tem lá o fruto do Espírito, que fala domínio próprio. Quem tem aqui domínio próprio absoluto? Quem tem aqui? Eu não tenho. Você tem? Né? Nós estamos sendo aperfeiçoados, não é isso? Mas Jesus, ele tem domínio próprio absoluto, perfeito. Né? A gente lá em João, no capítulo 8, né,
fariseus, os inimigos de Jesus, que eles odiavam Jesus, eles pegaram lá uma mulher e apresentaram diante do Senhor e disseram para ele: olha, nós pegamos essa mulher aqui em flagrante adultério, no ato. E a lei de Moisés diz que as tais sejam apedrejadas. Não foi assim, irmãos? Tá, escrito. Né? E Jesus ouviu aquela acusação e ele continuou escrevendo ali, né? Com a mão ali, né? Não é isso? E eles insistiram, né? E Jesus, olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Não é assim? Aí vem a consciência. Melhor coisa assim que há na vida da pessoa é a consciência, irmãos. E a consciência ela vai nos ajudar quando estamos certos ou errados. Então Jesus falou assim: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então aí, quem não tiver pecado. Daqui a pouco a pessoa começa a trazer à memória a sua vida. Então, quando a pessoa está distante de Deus, ela vive uma vida no pecado. Então, quando Jesus estava ministrando a sua palavra, ele sabia que as pessoas estavam com o coração endurecido. Eles, apesar da aparência, eles pareciam que eram fiéis, né, com relação à palavra. De fato, eles não eram, porque eles não tinham um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, com o Senhor. Era apenas uma fachada. Né? Então, olha, a lei de Moisés, eles conheciam a palavra, mas essa palavra não trazia um efeito na vida deles, de uma vida de santidade na presença de Deus, uma vida de humildade na presença de Deus, uma vida de dependência, né? E a gente vê aqui nesse texto que Jesus ele fala: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E a gente sabe que dos mais velhos aos mais novos, né, foram se levantando, foram saindo, né, porque viram que eles não tinham uma conduta correta diante do Senhor. Né? E Jesus ele falou para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: eles foram embora, não é isso? Aí ele: olha, eles não te condenaram? Então também eu não te condeno. Olha, queridos, ela foi pega em flagrante adultério, né, conforme foi dito ali por ele. E Jesus disse para ele: ó, também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Porque Jesus ele veio, irmãos, para desfazer as obras do diabo em nossas vidas, na vida das pessoas. Ele não veio para destruir, não veio para condenar as pessoas, mas ele veio para salvar. Né? Nem eu te condeno. Agora é interessante que Jesus ele fala para aquela mulher: vai e não peques mais. Nós sabemos, quando a gente entende, né, você que é crente há um tempo, e a pessoa, quando ela está presa às paixões, né, as paixões da carne, ela não está liberta. Não é isso? Ela continua ainda presa a uma vida de pecado. E Jesus diz para aquela mulher: olha, vai e não peques mais. No nosso entendimento, ela não tinha condições de vencer o pecado, né, para viver uma vida correta. Mas aqui está o poder da palavra do Senhor, amém? Sobre a vida daquela mulher. Vai e não peques mais. Algo estava acontecendo na alma daquela mulher. Estava sendo ministrada no coração. Estava sendo ministrada no coração, na alma daquela mulher, no espírito daquela mulher, a vida de Deus. Amém? Que traria o quê? Libertação para ela ser liberta daquela vida, né, que ela tinha. Então, quando Jesus ele fala assim: vai, não peques mais, é porque ela estava recebendo da parte do Senhor Jesus esta libertação. Sem esta libertação que Deus ele traz para a vida das pessoas, não tem como as pessoas elas conseguirem prevalecer contra o pecado. Não é assim, irmãos? Elas precisam de libertação. Porque não adianta você chegar para uma pessoa e falar assim: ó, né, não faça isso. Né? Se Deus não trabalhar no coração da pessoa, e o Espírito Santo é que convence. Né? E o Espírito Santo que liberta. Então, ele entra na alma da pessoa, entra no espírito da pessoa, e ela recebe essa condição de vencer, né, o pecado. Amém?
falei algo errado aqui, irmãos? Não, né? O pastor Carlinhos falou que eu não falei, então está na benção, né, irmãos? Glória. Então, assim é conosco, irmãos. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida de santidade. Não é isso? Uma vida correta. Né? Amém? Mas todos nós falhamos. Uma hora ou outra, nós falhamos. Não é assim? Ninguém é 100% perfeito. 100% perfeito é o Senhor, é Deus. Não é isso? Então, baixa a bola, né? A gente né? Fica humilde, amém? Porque Ele tem todo o poder, Ele tem toda a graça, e essa graça, esse poder, Ele quer ministrar na nossa vida para a gente ser bênção, amém? Isaías capítulo 52, esse texto aqui é um texto tremendo, porque Jesus, Ele sofreu para nos salvar, Ele passou por humilhações, amém? Ele assumiu a natureza humana, amém? Não é assim, irmãos? Quem sofre aqui? Eu sofro aqui, irmão? Ninguém levanta. Opa. Né, a gente, né, a vida que a gente leva não é uma vida fácil, não é isso? O sistema do mundo aí, ele escraviza as pessoas no trabalho. Imagine se a gente tivesse mais tempo para estar junto com a nossa família, né? Mas a gente passa o dia todo trabalhando, as pessoas que trabalham de forma secular. As pessoas que trabalham em casa, também são tantas as tarefas, né? Você que é mãe, não é? Às vezes a gente pensa que é a vida, né? Então, às vezes, a questão de cuidar dos filhos, administrar a casa, causa um estresse. E estresse causa o quê? Um sofrimento. É isso? Mas, graças a Deus, a gente tem a graça do Senhor, né? E consola o nosso coração e, apesar de toda a luta, dificuldade, a gente recebe esse poder sobrenatural e traz a paz no nosso coração, traz a alegria, e não é algo que é reposto porque a gente dormiu bem, não tem nada a ver com uma boa noite de sono, mas é presença do Senhor na nossa vida. E que a gente tem uma vida diferenciada porque a gente tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Glória. Você pode ver que o seu rostinho é diferente. Às vezes você não precisa. É bom fazer uma plástica, né? Mas você vê a pessoa que tem o Espírito Santo e a pessoa que não tem o Espírito Santo, a face dele, a face, ela é diferente. Amém? É diferente. Glória a Deus, irmãos. Deus está falando com você? Então, Isaías capítulo 52 fala do servo sofredor. E essa mensagem, ela não foi aceita pelos judeus, porque eles esperavam o Messias rei. E eles sabiam que o rei, essa questão de sofrer, não batia, não podia ser comparado com a figura de um rei, Messias. E Isaías, ele traz a mensagem falando de um rei, de um Messias sofredor, do servo sofredor, que ia padecer. Né? E eles não aceitaram essa mensagem. Quantos aqui receberam essa mensagem? Jesus morreu na cruz para nos salvar. Amém? Por isso que ele diz aqui em Isaías capítulo 53, quem creu na nossa pregação? A gente vive aí num mundo em que o conceito de sofrimento, ninguém quer sofrer, e é bom, de fato ninguém quer sofrer, mas às vezes o sofrimento faz parte do discipulado de Deus na nossa vida, para melhorar o nosso coração, para quebrantar o nosso coração. Eu mesmo encontrei os caminhos da salvação num período que eu estava desempregado, passando por um aperto financeiro, né? Mas a minha esposa, né, fazendo aniversário hoje, eu dou graças a Deus pela vida dela. A Bíblia, ela é certa, fala assim que nós somos bem-aventurados quando encontramos uma esposa, né, encontramos o favor do Senhor. Eu dou graças a Deus pela vida da Verônica, minha esposa. Uma pessoa assim que nem
Nem tem palavras assim para dizer que foi um presente de Deus na minha vida. Glória. Amém, irmãos? Então vamos lá. Isaías capítulo 52, versículo de número 13. Pode acompanhar na sua Bíblia? Eis que meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Aqui está falando das dores do Messias, do seu sofrimento. Versículo 15. Assim borrifará muitas nações. Olha, chegou o sangue do Senhor Jesus, chegou na nossa nação, a nação brasileira, irmãos. Amém? Para salvar os gentios, né? Então, assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Até aqui, queridos. Então, o primeiro versículo aqui, o versículo 13, fala que o meu servo operará com prudência. No início aqui eu falei sobre domínio próprio, que Jesus ele tem um domínio próprio absoluto. Quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, a questão de domínio próprio, a gente vê que os homens de Deus, a gente fala com Abacuque, fala de Jó, fala de Jeremias, todos, quando eles sofreram pressão, né, da situação, eles reclamaram. Lembra de Moisés? Deus falou para aquela situação com o povo de Israel no deserto. Deus disse para Moisés, fala a rocha. E Moisés, vocês acham que eu vou dar água para vocês verem? Ele feriu a rocha 2 vezes. Então, mostra ali o descontrole. E por causa desse descontrole, Moisés ele não entrou. Foi proibido de entrar na terra de Canaã. Amém? Então, meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Quanto nós podemos aprender com o Senhor Jesus? Muito, irmãos. Amém? Numa situação em casa, às vezes, por causa da pressão que nós estamos vivendo, dependendo da situação que a gente está vivendo, a gente, pela nossa boca, porque a gente não consegue fechar, né? A gente fala e cria, às vezes, um caos momentâneo. Não é isso? E um vai falando alto, o outro vai falando alto, e vira aquela situação, né? Mas, passado um tempo, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós vai falando, olha, vamos consertar essa situação. Porque houve um conflito aqui em casa. Acontece ou não acontece dentro de casa esses conflitos, irmãos? Amém? Eu creio que já passou um bocado na sua memória aí, situações em que você não controlou, né, o seu emocional e falou o que às vezes não devia falar, né? Não é isso? Mas o Espírito Santo tocou no seu coração e daqui a pouco você, né, e foi lá e, movido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, controlou aquela situação e tudo foi resolvido. E trouxe paz na tua casa. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo lá em casa. Amém? Glória a Deus. Mas com Jesus não. Ele foi colocado numa situação porque era propósito do Pai que ele fosse entregue aos líderes judeus, né, e entregue aos romanos. Então o texto diz que ele foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Toda afronta, Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. Ele ali diante das autoridades, ele como Deus, o que ele fez, irmãos? Se sujeitou completamente ao plano do Pai. Emudeceu. Cuspiram nele, esbofetearam, e era soco mesmo. Os olhos dele ficaram inchados, avermelhados. Foi humilhado, colocaram uma coroa de espinhos, foi chicoteado. E tudo isso, o texto diz que ele não abriu a boca, irmãos. Domínio. Glória. E a palavra diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. Então nós temos acesso a essa saúde, por quê? Porque Jesus, ele foi o servo que é sofredor. Então eu falo, aí você fala assim, eu estou sofrendo.
né? E Jesus, ele vê o teu sofrimento, porque ele também em carne, ele passou por essas lutas, por essas situações, irmãos. Amém? Ele sabe o que é sofrer. Só quem sabe o que é sofrer é quem passa pelo sofrimento. Né? Isso dói, machuca. Não é isso? Mas a nossa condição no coração melhora. É ou não é? Melhora. Amém? Então, aqui aí, Isaías capítulo 53 diz aqui: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Irmãos, quando o braço de Deus ele se manifesta para nos livrar das mãos dos nossos adversários. Essa situação que você está vivendo, não pense que o braço do Senhor está recolhido, para que Ele não possa salvar você dessa situação que você está enfrentando. Porque Deus, Ele vê todas as coisas. Amém? Deus, Ele viu a situação do povo lá no Egito. Ele, com um braço forte, tirou o povo de Israel do Egito. Amém? E agora, aqui nesse texto que está se referindo a Jesus, Jesus ele se manifestou, se fez carne para o quê? Para tirar aquele povo da apostasia, de uma fé religiosa, né, hipócrita, era só aparência. E Deus ele quer falar ao nosso coração esta noite, né, porque Ele quer, né, nos despertar. Amém? Que Ele está trabalhando em nosso favor, a mão dEle está estendida, e Ele quer fazer com que a nossa vida alcance o padrão que Ele está trabalhando para que nós venhamos a alcançar, padrão de excelência. Amém? Na nossa vida cristã. Você acha que o propósito de Deus para a nossa vida já está bom? Lógico que não, irmãos. Deus ele espera muito mais de nós. Amém? Então, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A quem se manifestou? Esse braço se manifesta na vida do seu povo, na vida da sua igreja, irmãos. Estendido o quê? Para ajudar. Amém? Então diz aqui, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Então, é a situação espiritual em que Jesus se manifestou ali, né, para ministrar a sua palavra. A situação espiritual daquele povo ali era uma situação de total apostasia. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Porque Jesus ele não veio com aparência. Quando nós lemos aqui a genealogia de Jesus, ele era filho de Davi. Então, ele, pela genealogia, né, ele tinha direito o quê? A questão de ser rei, né? E a gente sabe que os filhos de Davi, nós conhecemos dois, Absalão e Adonias, né? O que eles fizeram para serem vistos? Eles colocaram homens diante deles, né, carros para que eles, né, cavalos, né, para que mostrasse a Israel que eles eram pessoas, né, notórias. E Jesus não, ele se fez carne, ele veio assim sem aparência. Olhávamos, era como se fosse um homem comum, mas era o Filho de Deus, né? Não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas aqui o profeta ele fala o que Jesus ele fez, irmãos. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O fato é que Jesus, ele morreu na cruz, amém? Para nos salvar, irmãos. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças levou sobre si. Ele não foi ferido por Deus porque pecou. Ele foi ferido por Deus porque nós pecamos. E ele era o remédio, amém? Que Deus iria usar para nos salvar, para trazer o que? Cura
para a nossa alma, cura para o nosso espírito. Lembra da mulher pega em flagrante adultério? Não é isso, irmãos? Então, quando você aceita Jesus, quando você aceitou Jesus, né, como Senhor e Salvador da sua vida foi completamente transformada. Foi isso que aconteceu ou não, irmãos? Foi isso que aconteceu. Então, o salmista que ele diz que ele verdadeiramente ele tomou sobre si, eles tinham uma visão errada do Messias, né? Ele está sendo ferido por quê? Porque ele é um transgressor da lei. Ele foi pendurado nesse madeiro por quê? Porque ele é um charlatão. Versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui é a verdade. Versículo 6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não era assim, irmãos? Às vezes nós temos os nossos pensamentos, as nossas ideias, né? É isso, cada um toma o seu rumo, mas no momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, né? Esse caminho foi completamente mudado, né, irmãos? Agora nós seguimos o quê? Nós seguimos o Senhor Jesus. Uma hora ou outra, quando nós nos desviamos, a palavra diz assim, nós ouvimos uma voz e diz assim, olha, este não é o caminho, andai por este. Não é isso? Por causa da pessoa do Espírito Santo. Então ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Esse é o fato, essa é a verdade. Foi ele atingido, né? Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, aqui a questão da morte, né? Ele morreu, Jesus morreu, né? Foi sepultado, mas o texto bíblico aqui, em Isaías 53, ele vai dizer o quê? Que ele ressuscitou. Amém? Então, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. É os seus filhos, somos nós, irmãos. É a igreja. Então ele ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Glória. Nós sabemos que Jesus ali na cruz do Calvário, né? As pessoas estavam ali injuriando, falando ali palavras, né, contra ele, e ele estava ali intercedendo. Pai, não perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não é assim, irmãos? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Nós temos o que? Acesso a essa graça, irmãos. Nós temos acesso ao que? A esse amor de Deus por nossas vidas. Então, quero trazer uma palavra para você, a palavra de Deus para você essa noite, meu irmão, minha irmã. Apesar de toda a luta que você está vivendo, apesar de toda a luta que você tem enfrentado, há esperança. Amém? Porque Deus, Ele está trabalhando em nosso favor. O braço do Senhor está estendido. E Ele vai nos ajudar nessas dificuldades que a gente tem enfrentado. Amém? Eu creio. Glória. Há uma unção liberada da parte de Deus para as nossas vidas. Glória. Deus, Ele nos vestiu de vestes de salvação. Você é filho. Você é santo, porque Ele te justificou. Ele carregou todas as suas iniquidades.
Ele retirou de você todos os seus pecados passados, os que a gente comete sem saber, já estão todos perdoados, todos já foram pagos. Os pecados que irão ser cometidos, né? Já está tudo pago. Lógico que ainda não é pecado, porque ainda não foi cometido. Mas já está tudo pago. Amém? Tem um corinho que fala sobre cura. Então, que você esteja recebendo essa cura. Amém? Diante do trono. Eu acredito que até na quarta-feira eu já até cantei aqui, me arrisquei para cantar aqui. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Você foi despedaçado aí, essa pressão, mas tem um propósito de Deus de curar. Essa é a mensagem. Jesus, ele sofreu, ele teve que passar por aquele processo, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Amém? E nos sarará, fez a ferida e a ligará, nos revigorará, e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre ti para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre ti para curar, vem sobre a filha de Sião. Amém? Glória. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, amém? Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre ti para curar, vem sobre a filha de Sião. Aí tem outra parte que fala assim: há remédio em Gileade, há um médico em Gileade, vem sobre ti para curar, vem sobre a filha de Sião. Irmãos, só quem conhece o teu coração, sabe o que você está passando, é o Senhor. Né? Ele sabe a luta que você tem enfrentado. Amém? Eu creio que a gente vai estar orando aqui e você vai estar recebendo poder na sua vida, no seu coração aí. Consolo de Deus para te revigorar, né? Não é isso? Deus ele não veio aqui para te esmagar de forma nenhuma. Deus ele está aqui para consolar o seu coração. Amém? Você receber esse poder de Deus aí. Glória. Amém, irmãos? Tem outro corinho também. Vocês me permitem, né? Irmão Itamar. Glória. Tem outro corinho também que fala sobre derramar sobre a nossa cabeça óleo. Quantos querem receber óleo aí da parte de Deus? É um corinho de fogo. Ô, pastor, vai cantar corinho de fogo? Não tem misericórdia. Mas é para o Senhor, amém? Em todo tempo sejam os teus vestidos alvos como a neve, assim diz o Senhor Jeová. E nunca falte sobre tua cabeça olhos de alegria para te renovar. Está precisando de renovo aí, irmãos? Varão de guerra está neste lugar, varão de guerra acabou de chegar, com veste nas mãos para te trocar. Quantos querem essas vestes? E azeite da glória para renovar, a tua bênção acabou de chegar, ataviado daqui sairás, azeite puro para renovar, com vestes de guerra ele é Jeová, a tua bênção acabou de chegar, ataviado daqui sairás, azeite puro para renovar, com vestes de guerra ele é Jeová. Ele é Jeová, irmãos. Então, vem conhecer Jesus, ele vai te restaurar, ele vai te renovar, ele vai te renovar, ele vai te restaurar. Esta é a noite da tua vitória. Vai descendo agora um anjo lá da glória, se você orou, e Deus te prometeu,
Abre a tua boca agora e glorifica a Deus. Esta é a noite da tua vitória. Vai descendo agora um anjo lá da glória, se você orou e Deus te prometeu. Abre a tua boca agora e glorifica a Deus. Acabou, irmãos? Acabou não, irmãos. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele não perde, irmãos. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perde a peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa e as nações viram seu grande poder. Toda a glória a Jesus o Nazareno, toda a glória ao lírio dos vales, Rei dos reis, estrela da manhã. Ele é o Rei dos reis, a estrela da manhã. Ô glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus aí. Irmãos, é porque eu peguei leve, amém? É porque eu peguei leve, tá? Em consideração, eu peguei leve, tá, irmãos? É Deus que faz, irmãos, é o Senhor que faz. Vamos orar então, feche seus olhos. Eu sei que vai passar na sua mente agora o que você tem enfrentado, as dores que você tem suportado até hoje, né? Mas Deus vai trazer o bálsamo para a sua vida, amém? Passa aí um flash das lutas, das decepções, das ingratidões, né? As pessoas são ingratas às vezes conosco, não é isso? Isso dói. Passa isso na sua mente aí, né? Mas Deus vem com um bálsamo, vem com a cura sobre a tua vida. Deus Santo, Deus amado, nós somos gratos pela tua palavra, somos gratos por Jesus, nosso Rei. Pai, foi ministrado aqui em Isaías 52, 53, sobre o servo sofredor. Jesus padeceu na cruz ali, foi esbofeteado ali no julgamento, Senhor Deus, no sinédrio. Eles entregaram para Pilatos, ele foi humilhado ali pelos soldados. Senhor Deus, ele estava completamente desfigurado, Senhor. Mas Jesus, ele sofreu para nos salvar. E nós sabemos que o benefício do sangue de Jesus foi derramado ali na cruz do Calvário, Senhor Deus. Ô Pai, alcança a nossa vida, tem alcançado a nossa vida, a vida da nossa família. Nós temos recebido esses benefícios, Pai, de salvação, de cura, de libertação. Vai operando, Senhor Deus, na nossa vida. Vai ministrando, Senhor Deus, deste bálsamo, deste poder. Vai sondando o coração, Senhor Deus. Vai curando aqui os meus irmãos e as minhas irmãs. E tira esse sofrimento. Cura a alma, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que haja libertação aqui no nosso meio, Senhor Deus. Pai, nós cremos que em Cristo Jesus nós somos completamente libertos do poder do mundo, do poder de Satanás, do poder do pecado. O Senhor nos deu esta condição de vivermos uma vida consagrada ao Senhor. Por isso, Senhor Deus, vai nos perdoando, Pai. Vai nos lavando. Vai operando, Senhor Deus, em nossas vidas, meu Pai. E abençoa as nossas famílias. Pai, que o Teu amor seja manifestado, Senhor Deus. Continue sendo manifestado na nossa vida, na vida dos nossos parentes. Pai, que possamos estar nos arrependendo, que possamos estar buscando ao Senhor. Nos livra do mal, nos livra de Satanás, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, que o Senhor esteja abençoando o Teu povo. Amém? Queridos, vamos estar finalizando, né? Tem mais... Irmãos, teremos culto dos jovens no próximo sábado, às 20 horas, tá? Todos jovens aí estão convidados, tá? Amém? Então, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã.